Bem, o capítulo de 26, ele mostra o seguinte, que Jeremias ele estava tendo uma tarefa bastante árdua em profetizar ao povo da cidade de Judá, ao povo de Israel, que morava em Jerusalém, as palavras que o Senhor dava ao profeta Jeremias. Por quê? Porque o povo estava ficando revoltado em saber que Deus tinha preparado para eles morte à espada, morte por peste, morte por fome, e que os que sobrassem seriam queimados na cidade e a grande maioria seria levada como escravo, como despojo, junto com o rei da Babilônia. Então, não era uma tarefa muito fácil a qual Jeremias estava se prestando. Mas acontece que Jeremias, em momento algum, ele deixou de cumprir a palavra do Senhor. Então, no capítulo 26, mostra que Jeremias é ameaçado de morte. Porque no princípio do reinado de Joaquim, que é filho de Josias, rei de Judá, nessa época, o Senhor disse a Jeremias, põe-te de pé na casa do Senhor, que é lá na casa de Jerusalém, e profetiza aqueles que entram na cidade de Judá, naqueles que entram em Jerusalém, para adorar a casa do Senhor. A palavra que te mando, se não derdes ouvido para andares na minha lei, as palavras dos profetas, então farei que esta casa seja como Siló. O que aconteceu em Siló? Siló foi uma cidade que Deus permitiu que os filisteus invadissem e de lá tirassem a Arca da Aliança, que estava guardada com o povo. A arca que fazia parte desde a caminhada no deserto. Então, farei que esta casa seja como Siló, e dessa cidade maldição às nações da terra. Então, a palavra que Jeremias tinha que entregar ao povo é que se o povo de Jerusalém, lembrando que é o povo de Israel e de Judá, não dessem ouvido às palavras de Jeremias, estes seriam castigados como Siló e também como a terra seria maldita. Mas acontece que quando Jeremias acabou de entregar essa palavra do Senhor lá no templo de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, os pastores e muitos anciões que estavam presentes ali ficaram tremendamente com raiva, porque Jeremias só estava proferindo maldição contra a nação. Não havia um momento sequer que Jeremias profetizasse uma coisa boa para a nação. E aí, o que o povo fez? Eles decidiram que eles iriam castigar Jeremias. Só que neste meio tempo em que o povo fala que vai castigar Jeremias, essas palavras caem nos ouvidos dos príncipes que estavam na casa do rei Zedequias, Joaquim, né, filho de Josias. E lá
eles saíram depressa da casa do rei e foram para a casa do Senhor, que era a casa de adoração que fica em Jerusalém. E lá eles se assentaram à porta, na entrada que era conhecida como Porta Nova. Aí quando os príncipes estavam sentados à porta para ouvir o bafafá, o burburinho que estava sendo formado entre que os profetas e os pastores e os sacerdotes estavam tramando em bater, matar Jeremias, o que acontece? Os profetas, os príncipes ouviram toda a reclamação que os nobres, que os sacerdotes e os profetas começaram a fazer. E aí eles começaram a dizer para os príncipes que iriam matar Jeremias. Aí Jeremias vira, aproveitando que os príncipes estavam sentados à porta nova, que é a porta de Jerusalém, e disse assim: emendai os vossos caminhos e ações, e ouvi a voz do Senhor. Então o Senhor não fará mal contra vós. Quanto a mim, eis que estou nas mãos de vocês. Fazei o que for reto aos seus olhos. Aqui mostra que Jeremias não voltou atrás na palavra que entregou ao povo no templo de Jerusalém. Inclusive, ele pôs sua vida à disposição do povo. Quer dizer, o povo poderia fazer com ele o que achar bem, mas ele não voltaria atrás na palavra que ele falou. E uma vez que ele colocou a sua vida na disposição de Deus e na profecia que ele entregou, Deus, obviamente, que já cuidava de Jeremias, tomou para si mais uma vez a responsabilidade e fez com que os anciões que estavam no meio dos demais anciões, junto aos sacerdotes, junto aos profetas, se levantassem. E esses disseram o seguinte: sabei, porém, se me matardes, tereis, Jeremias ainda está falando, tereis sangue inocente em vossas mãos, e essa cidade também será destruída. Então disseram os príncipes aos sacerdotes e profetas: este homem não é réu de morte. Quem falou isso foram os anciões que estavam entre os demais anciões, porque em nome do Senhor Deus nos falou. Não foi em nome de qualquer pessoa. Ele estava entregando uma palavra que havia sido recebida de Deus. Então levaram alguns anciãos e falaram: Miqueias, o morazitita, ele profetizou no dia de Ezequias, rei de Judá, que Sião seria lavrada como um campo, que Jerusalém tornará em montanhas de ruína, e o monte do templo numa coluna coberta de mato. E ninguém matou o profeta Ezequias naquela época, não. O profeta Miqueias naquela época, não. Aí eles falaram assim também: antes não temeu este o Senhor e não implorou o favor de Deus? E traríamos nós tão grande mal sobre a nossa alma? O que eles fizeram? Ao invés deles ficarem bravos com o profeta,
o que entregou a profecia, que no caso foi Miqueias à época, eles atentaram à palavra. E uma vez que eles atentaram à palavra de Miqueias, Deus voltou atrás na sua palavra e não destruiu ao povo. Aí os anciões mostraram. Então, vamos consertar. Mas o povo ficou irredutível. O povo não aceitava isso de jeito nenhum. Aí eles puxaram outro exemplo, os anciões. Aí falou assim, mas também houve Urias, que é filho do Semaías, de Kiriat Jearim, que é o nome da cidade, que profetizava em nome do Senhor contra essa cidade e contra essa terra. E ouvindo o rei Jeoaquim, mandou matá-lo. Mas Urias temeu, fugiu e foi para o Egito. O mesmo rei Jeoaquim que governava durante o tempo em que Jeremias estava entregando a profecia. Ele ouviu a profecia de Urias. Mas ao contrário de Jeremias, o que Urias fez? Urias, ele não se manteve firme na palavra de que Deus iria guardar ele. E Urias, sumiu, correu e foi para a cidade do Egito. Ora, isso mostrou que o compromisso de Urias, ele era um compromisso meio lá, meio cá. Ele não confiava totalmente no Senhor. Uma vez que ele se mostrou ser vulnerável, não confiar totalmente no Senhor, o rei Jeoaquim enviou Eunatã, que era filho de Anjô, ao Egito, juntamente com outros homens. E esses foram lá, capturaram Urias e trouxeram para Jeoaquim. E quando ele chegou na presença de Jeoaquim, ele foi morto à espada e o seu cadáver foi entregue à sepultura da plebe, quer dizer, a sepultura do povo comum. Então, isso aqui mostra que os anciãos reunidos lembraram de duas consequências a profetas antes de Jeremias. Que foi o primeiro, deixa eu só lembrar o nome dele aqui, Miqueias, que esse continuou vivo, porque ele permaneceu firme naquilo que o Senhor o disse. E o outro profeta foi Urias. Quanto a esse morto, ele foi morto à espada. Então ficou claro que para Jeremias poderia acontecer dois tipos de punição. Ou ele viveria, ou ele continuaria, ou ele seria morto. Mas a